Olá, boa tarde. É uma alegria estar na sua companhia aqui pela TV Evangelizar, falando para todo o Brasil, falando com você que me acompanha via satélite, ou pelo canal digital, ou ainda pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Muito obrigada pela sua companhia de todos os dias aqui no programa A Vida em Foco. Hoje nós vamos começar tratando do seu sono. Já ouviu falar na apneia do sono? Algumas pessoas desconfiam que tem, outras já têm um diagnóstico, então a gente vai ajudar aqui em ambos os casos, trazendo mais consciência, te ajudando com dicas para você ter uma melhor qualidade de sono. Para isso eu vou ter uma especialista, é claro, falando desse assunto, ela que é especialista em ortodontia, doutora Alessandra Kuskowski Zupka. Já vai falar com a gente então desse primeiro tema, a apneia do sono. Depois nós vamos falar sobre agricultura, o que envolve tecnologia, inovação nessa área e que é de interesse de todo o Brasil, né? Porque a agricultura acaba mexendo com todos nós. E ainda no programa de hoje vamos falar sobre como funciona o balão deglutível e quais são os riscos que estão associados a ele. Tudo isso e muito mais, é só você ficar comigo então, começando o programa A Vida em Foco. Quando a gente fala em apneia do sono, muita gente, eu acredito que pensa no ronco. Mas será que é só isso? Será que tem alguma ligação? O fato é que 1 a cada 3 pessoas tem a apneia do sono, ou seja, tem muita gente precisando dormir melhor. Então vamos te ajudar hoje com isso, se prepare. Deixa eu dar aqui as boas-vindas a você, minha querida doutora Alessandra Kuskowski Zupka, falei certo, né? Falou certo, tudo bem? Muito bem. Especialista em ortodontia, não é? Seja exatamente, Carol, muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu que agradeço. Então vamos definir primeiro essa diferença aí entre o roncar, a apneia. Acho que tem um pouco de confusão, né? Eles têm alguma relação? Como que a gente identifica essa apneia? Isso. Então, o que é as apneias? As apneias são paradas respiratórias que você tem geralmente após o ronco. Geralmente. Mas então não necessariamente. Não. Tá. Você pode ter o ronco, pode ter as apneias sem ter a presença do ronco. Tá. Então, o exame que melhor identifica essa situação é o exame de polissonografia. Então, é nosso exame padrão ouro, tá? Então, nós identificamos se a presença só do ronco, se a presença das apneias e em qual gravidade está a situação, né? Ou se não tem nenhuma das situações. Então, esse é um exame do sono que nos remete à situação qual grau, né, de gravidade, né, o paciente está. Tá, então pode ser que a pessoa que esteja roncando não tenha apneia também? Pode ser. Pode ser. Então não é só, você ronca, você tem que ver. Mas ela vai ter algum distúrbio do sono, provavelmente. Isso. Então, assim, hoje existem mais de 80 distúrbios do sono. Nossa, é muito. Tá? O ronco e a apneia obstrutiva do sono é um dos tipos. Tá? Então, o que nos compete é melhor tratar, né? No caso, eu como dentista, né? É a área que me capacita a tratar as apneias obstrutivas do sono. Mas existem mais de 80 hoje em literatura. Entendi. Então são muitas. E como que é feito esse tratamento? Você falou que primeiro tem esse diagnóstico. Como que chama? O exame de polissonografia. Polissonografia. Isso. E a partir daí você vai conseguir identificar o tipo de apneia ou não? Só existe um tipo de apneia? Qual gravidade está. Qual a gravidade? Isso. Então a apneia é única, né? Mas pode acometer todas as idades, tá? Então eu quero deixar bem claro que muitas pessoas pensam, primeiro que é mais homens, né? E não é verdade. Muitas mulheres sofrem, tenho muitas pacientes mulheres também. E crianças também, tá? Então pode ter o ronco e podem ter as apneias também. E é uma situação séria. Tá? A pessoa fica sem respirar mesmo. Sem respirar. São paradas por alguns segundos ou mais tempo, né? Então isso é o exame que vai identificar. Mas é uma doença crônica, tá? Incapacitante, com alta taxa de mortalidade, tá? E morbidade cardiovascular. Então é uma situação que realmente se alguém tem na família, se alguém conhece alguém que sofre, né, desse mal, realmente tem que procurar atendimento, né, buscar, porque nós culturalmente temos que roncar é normal.
mas não é comum. Mas não é normal. Tá. Roncar é uma dificuldade respiratória durante o sono. Se temos dificuldades respiratórias, temos alguma coisa errada, né? Ou acordado ou dormindo, a dificuldade respiratória não deve existir. E mesmo quando esse ronco, por exemplo, ele acontece eventualmente, não é toda noite, ainda assim ele representa um problema ou não? Se for eventualmente, não. Tá, porque pode ter outros aspectos. O roncar, ainda o ar está passando. Então, ainda estamos numa situação ok. Né? O problema é quando realmente temos as apneias que você tem a parada respiratória. Aí tem que investigar. Exatamente. E numa parada respiratória você pode também não acordar mais. Então aí que está o risco, né? Então quando você tem as paradas respiratórias, você tem um trabalho imenso do teu organismo trabalhando para te fazer voltar a acordar. Né? Você precisa, é uma questão de sobrevivência, né? Então, o organismo todo trabalha para você voltar a respirar. Entendi. Por isso que é tão importante tratar, né? Por isso que é tão importante tratar. E olha o número, 33% da população sofre de apneia do sono. Né? Não é nem dos outros 80 lá, 79 que você citou de distúrbios. E o mais interessante é que 80%, né, ou mais, 85%, 90% não procura atendimento. Então, muita gente convive com isso. Mas essa apneia que não é tratada, ela pode piorar? Ou Sim. não? É só o risco que está Então, iminente. assim, você tem um ronco, você pode... A fase ideal do tratamento é antes de começar a apresentar as apneias. Ou seja, você identifica fase só do ronco. Fase só do ronco. Porque realmente, o pessoal não está indo atrás. Porque quem que vai atrás de um ronco, né? Exatamente. Então, culturalmente é normal, mas não é. Sim, né? as pessoas primeiro elas negam que elas roncam, aí depois elas vão admitir. Exatamente. E tem muita gente que sofre disso. Muita gente. E às vezes quem busca atendimento é o parceiro, ou mãe, então às vezes são os familiares que buscam para ajudar a pessoa que está roncando. Porque quem ronca acredita que é uma situação que não tem problema, eu só vou para outro quarto e está resolvido. Não. Eu quero que as pessoas entendam que quem ronca é quem sofre realmente. Sim. Então precisa buscar um atendimento. A consequência lateral ali, né? Não. Agora, como que é feito esse tratamento? Ele é complicado ou não? Não. Então, na maioria das vezes, não tem medicação nenhuma, tá? Nós temos basicamente 2 caminhos para tratamento, que seria o CPAP, que é um dispositivo de pressão positiva, né? Muitos médicos recomendam, mas muitos pacientes também não se adaptam ao CPAP. E temos os aparelhos intraorais. Tá? Então, junto com recomendações de higiene do sono, toda a situação, às vezes perda de peso, né? Então tem toda uma situação que a gente, por trás disso, que a gente recomenda, né? É uma situação multidisciplinar para acompanhar o paciente, tá? E os aparelhos intraorais ou o CPAP juntamente com tudo isso. Tá? Então tem que ter um acompanhamento ou do médico ou do dentista para resolver a situação. E o dormir é essencial, dormir bem e fisiológico. Se você tem uma situação que você não está dormindo bem, ele se torna patológico. Então você tem que procurar atendimento com uma situação ou outra, ou com o CPAP, ou com aparelhos intraorais, às vezes com exercícios miofuncionais também, que são como se fossem exercícios de fisioterapia, tá? Mas você tem que buscar atendimento para que você tenha uma noite de sono tranquila e que isso não se torne patológico, um problema, com doenças crônicas. Enfim, a situação é realmente séria. E falando nisso que você falou, na qualidade do sono, a pessoa que tem apneia, ela pode também sofrer de insônia? Você me falou aqui algo que ficou na minha cabeça, né? A pessoa, o corpo está tentando acordar essa pessoa pela questão da sobrevivência. Isso. Pode acontecer dela ficar oscilando nesse sono, ou dela perder mesmo o sono na madrugada e não dormir mais por conta de uma apneia? Isso acontece ou não? Isso acontece, tá? Mas a insônia é um outro distúrbio do sono. Que pode estar associada com uma apneia. Então você pode ter um despertar
de uma apneia. Então, o teu organismo fez você acordar realmente, né? Porque cumpriu com o papel dele. Cumpriu, exatamente, salvou você, né? E depois disso, você pode ter situações de insônia, ou seja, não conseguir retomar o teu sono, tá? As pessoas que sofrem de apneias têm o sono muito fragmentados e não têm o sono reparador por não chegar à fase do sono REM, que é a fase do sono profundo. Então, nós precisamos chegar na fase do sono REM para você realmente ter uma reparação do teu organismo, do teu cérebro, né? Então, para você ter uma noite realmente, né, reparadora e o outro dia você sentir realmente produtivo. Entendi. Muito bom, então tem que tratar mesmo, né? Então, sinais ou sintomas, assim, que... Além do ronco, né? Além do ronco. É a noite, o dia muito cansativo, fadiga, situações de perda cognitiva de fazer pequenas coisas, né? Você se sente atrapalhado, não consegue fazer coisas que você fazia com muita facilidade. Pressão alta, diabetes, acordar com dor de cabeça. Então, tudo isso está relacionado com uma noite de mal dormida, né? Ou relacionado com as apneias. Interessante, né? Porque você dá um caminho aqui, às vezes a pessoa tem esses problemas e não investiga o sono. É um bom ponto para começar, né? Exatamente. Muito bom. Olha, te agradeço, viu, doutora Alessandra? Vou deixar teu contato ali, pessoal, com esse número alto aí de pessoas que não dormem ou que têm apneia, vão ter perguntas, né? Então, está aí no Instagram o seu contato. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, foi um prazer. Vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo. Na volta, a gente vai entender um pouco mais sobre os estudos, avanços da agricultura. Eu volto já. E nós voltamos com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil, mas especialmente te levando nesse momento para a cidade de Cascavel, onde há um incentivo na capacitação para profissionais da área de TI, da tecnologia de informação. Acompanhe comigo essa matéria. Pela falta de profissionais na área de tecnologia da informação, a chamada TI, que a Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, juntamente com a Prefeitura do município, criaram o projeto Projet, que inicia e capacita crianças e jovens para essa área. O projeto oferece gratuitamente os cursos de lógica de programação e jogos. O diretor da Fundetec, Rafael Amaral, explica como o projeto surgiu. Essa é uma demanda muito antiga já do setor de tecnologia aqui da cidade. O setor de tecnologia ele é organizado numa associação, o Iguaçu APL e Iguaçu IT. Na verdade, são todas as empresas do oeste do Paraná. E eles tinham uma demanda de formação de mão de obra numa escolinha de programação. E em 2020, nós recebemos aqui em Cascavel um grande parceiro do nosso presidente da Fundetec, Alcione Gomes, que comentou que em Uberlândia havia um grande programa, um grande projeto de formação de programadores, chamado Uber Hub. E aí ele nos explicou como funcionava todo esse procedimento lá e nós tropicalizamos para Cascavel, criamos as condições, criamos todas as infraestruturas necessárias para que a gente conseguisse aplicar aqui em Cascavel, de uma maneira diferente, obviamente, do nosso jeitão, mas nós tropicalizamos a ideia que eles trabalhavam lá em Uberlândia para fazer a formação. Definimos uma meta aí de 5.000, formação de 5.000 jovens em lógica de programação e nós já estamos aí em quase um quarto dessa meta aí com mais de 1.000 crianças e jovens formados. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a ASIC, comenta sobre a procura de profissionais. Sim, hoje a gente tem uma deficiência de profissionais de todas as áreas. Na área de tecnologia, um pouco maior, e está ainda acontecendo um outro fator, que é o fator limitante de crescimento das empresas por falta de pessoas, por falta de mão de obra qualificada. Apesar dos objetivos diferentes de jovens e crianças, ambas as idades têm o mesmo interesse: aprender. As crianças, elas têm uma empolgação natural, né? Então, eles chegam e eles têm aquela ansiedade por desenvolver logo, por fazer logo o joguinho deles e conseguir ter um produto no final. Que na verdade, é muito simples, mas para que
para eles é uma coisa muito interessante, então eles ficam extremamente empolgados. Os jovens, eles chegam já com um perfil um pouco mais contido, mas eles têm a curiosidade de saber como eles podem adentrar dentro de um ambiente, vamos dizer assim, ou dentro de um mercado que hoje tem uma demanda muito grande, né? Então, a gente sabe que os salários estão convidativos, que as vagas estão excedentes, né? Que a gente tem muito mais oferta de vagas do que pessoas mesmo para trabalhar, então é realmente um mercado muito convidativo. Para Paulo Henrique Simonini, pai de um dos alunos do projeto, essa é uma preparação para o mercado de trabalho. Primeiramente, a gente tem uma ascensão deles aí em cima dessa tecnologia já dentro de casa. Então, eles já estão adaptados a essa condição. E tendo esse tipo de acesso educacional antes de entrar no mercado de trabalho, acredito que seja até uma preparação muito mais assertiva, né? A gente vendo aí que o mercado de trabalho precisa e não há demandas, então você consegue conciliar junto com o estudo funcional, né? Esse básico que a gente tem, uma parte de tecnologia um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais apurada, complementa e ajuda também no raciocínio lógico, resolução de problemas. Eu vejo como um ponto positivo e que se todo mundo tivesse acesso, né, facilitaria muito a questão do profissional mais para frente, mais desenvolvido, mais preparado para o mercado de trabalho, não somente quando estivesse depois de formado na faculdade, mas sim já, né, desde cedo, um caminho já pré-preparatório, digamos assim. E falando em projeto, nós vamos conhecer um agora em Fortaleza que une a espiritualidade com o esporte. Chama-se Bola no Pé, Bíblia na Mão e tem a proposta de trabalhar com as famílias, com os jovens, com os adolescentes principalmente. E quem foi conhecer de perto foi o nosso repórter Victor Souza. Acompanhe comigo. Bola no Pé e Bíblia na Mão. Esse é o nome do projeto que já existe desde 2018 aqui em Caucaia, município cearense, e que vem transformando a vida de vários jovens e que vocês conhecem agora. A gente buscou idealizar o projeto para resgatar essas crianças, trazer para dentro do esporte e automaticamente trazer a presença de Deus para si. Porque a gente sabe que sem Deus nada é possível. Agora, como é que funciona isso para os meninos, né? Que ao chegarem aqui no campo, prontos para fazer aquele gol, antes realmente precisam ler a Bíblia, fazer aquela oração. Como é que acontece essa ponte quando o aluno, no caso, chega até vocês? A gente deixa bem à vontade, orienta o que é certo, orienta o que é errado e tenta passar da melhor forma para que aconteça automaticamente. Às vezes eles mesmos se oferecem para fazer a oração, quando tem evento nas igrejas a gente convida e assim eles vão se adaptando. O importante é vir conviver com respeito e amor. Antes, você tinha o costume de abrir a Bíblia, de ler, fazer aquela leitura, as suas orações? Não. Só que quando eu vim participando do projeto, o treinador sempre falou, né, de Deus. Aí eu fui me apegando mais. Depois que eu entrei aqui no projeto, eu comecei a reconhecer mais o futebol. Melhorou muita coisa dentro de casa que antes de eu estar aqui no projeto, antes de entrar aqui no projeto, eu ficava muito quieto, assim, muito preso dentro do quarto só, nessas coisas de internet. Mas depois que eu entrei aqui, eu comecei a me movimentar mais, comecei a socializar aqui e melhorou muita coisa na minha vida. Tá com 1 ano já, né, que meu filho tá no projeto. É muito bom, porque é um projeto que o Neto ensina de cima para baixo, né, para educar, para você respeitar um e a outro, né, e principalmente a religião, né. Para você que está um pouquinho longe, mas querem conhecer o projeto, saber como é que funciona, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Tem o nosso WhatsApp, DDD 85 991 30 8667. E como tem muitos projetos interessantes no Brasil, olha esse aqui em Paranavaí, que pega a área da agricultura, mas olha para a lavoura e tenta unir junto com a floresta, ou seja, sustentabilidade junto com a agricultura. Vamos conhecer mais? Lá em Paranavaí, acompanhe. Cultivo agrícola, criação de gado e área de floresta em um mesmo espaço. O modelo de produção, conhecido como Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, é uma estratégia eficiente e sustentável
para usar todo o espaço em uma propriedade. Na prática é o seguinte, você tem uma área de pastagem que está degradada, para você reformar essa pastagem tem um custo. Para minimizar esse custo, você introduz a lavoura, onde vai fazer todas as práticas de manejo, de melhoria das condições do solo, terraceamento, melhoria da fertilidade. Junto com isso se planta as árvores, as florestas, né? Após a colheita da lavoura, se faz o plantio do capim ou da pastagem, que introduz o animal. Então você faz um ciclo de integração lavoura, pecuária e floresta. A Fazenda Santa Rita, em Paranavaí, município da região noroeste do Paraná, é um exemplo de que o sistema dá certo. Há 15 anos, Pedro decidiu plantar os primeiros pés de eucalipto na propriedade, pensando no bem-estar do gado. A aposta deu certo. Nós tínhamos um grupo de pecuaristas que nós tínhamos uma cooperativa aqui em Paranavaí de boi precoce. E a gente fazia visitas nas propriedades. E um desses amigos que trabalhava na Emater na época, ele sugeriu que a gente implantasse eucalipto nos pastos. Houve uma certa resistência, claro, à história de eucalipto secar pasto, né? Mas acabamos fazendo, procuramos um parceiro com mandioca, principalmente por causa do tempo do eucalipto sair e o boi não interferir nele, não comer o eucalipto. E fizemos uma parceria com a mandioca que durante 2 anos poderíamos ter a mandioca e o eucalipto crescer e depois implantar o pasto. Diferente do que acontece nos sistemas de monoculturas, no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, acontece a otimização da terra. Aqui nesse espaço, por exemplo, entre as ruas de eucalipto foi plantada a mandioca. E após essa colheita, que está acontecendo agora, a terra começa a ser preparada. E dentro de 90 dias, essa área já vai se tornar pasto para o gado. O ILFP tem muitos benefícios. Com relação ao solo, entre as melhorias se destacam a maior infiltração de água e quantidade de matéria orgânica e menor perda de umidade e risco de erosão. O solo oferece melhores condições para o que for cultivado. Aqui, a produção de mandioca, por exemplo, passou de 70 para 150 toneladas por hectare. A terra, na verdade, era uma área degradada e a gente entrou com a correção de solo, a adubação, por isso que tem essa produção boa toda. E o eucalipto ajuda a proteger. A área de floresta, além de proporcionar um melhor ambiente para o gado, dá boas condições para a fauna da região e contribui para o controle natural de pragas. E é também uma alternativa de renda por conta da extração de madeira. Junto com a mandioca se planta o eucalipto. Nesse processo, o eucalipto fornece uma barreira física para as pragas se locomoverem, permite a fauna vir ali comer, vários pássaros vêm e se alimentam dos insetos que estão ali que poderiam prejudicar a lavoura. Também permite a quebra do vento, que evita o tombamento das plantas de mandioca. Com isso, não aparecem doenças que seria comum quando ocorre tombamento ou quebra da lavoura. Essa forma de integração é a soma de práticas que, além de maior produtividade, garantem a conservação ambiental e que pode ser adotada por pequenos e grandes produtores. É um exemplo de que é possível produzir e cuidar do meio ambiente. Olha, isso tudo é uma consequência, eu acho que de parcerias bem feitas, tá? A gente sempre almeja fazer o melhor dentro da propriedade. Acabamos tendo sucesso, isso foi importante. E quando a gente cuida do meio ambiente, as paisagens para uma viagem ficam maravilhosas. Nós temos um trecho que vai de Antonina até Morretes, a Maria Fumaça, ou o contrário, né? Morretes Antonina, que vale a pena justamente pela paisagem. Uma boa opção para você que quer conhecer, viu? Acompanhe comigo essa matéria. Nós estamos em Antonina, litoral do Paraná, e quero convidar você aí para embarcar nessa viagem comigo de muito conhecimento. Vamos lá? O som da buzina anuncia que nessa viagem vai ter muito aprendizado e diversão. Por meio do projeto Trilhos do Conhecimento, os alunos da PAI de Antonina, litoral do Paraná, embarcaram em uma experiência única. Um passeio de Maria Fumaça, recheado de informações sobre a história ferroviária e da região.
O programa criado pela Prefeitura de Antonina, em parceria com a ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, tem o objetivo de proporcionar uma vivência educativa e cultural. Através desse trajeto lúdico na Maria Fumaça, os alunos, tanto da PAI quanto da rede municipal de ensino, vão ter contato com a cultura, com a história de Antonina e da ferrovia. Vão ser contemplados aí cerca de 2.500 alunos que vão fazer, todos eles de forma gratuita, o passeio de Antonina Morretes. E dentro desse passeio, o chefe do trem vai falando sobre o cuidado com o patrimônio histórico. Desde criança eles vão ter esse cuidado aí e saber, e com certeza vão cuidar cada vez mais da nossa cidade. Desenvolvemos esse projeto justamente para tirar a criança da sala de aula e trazer em loco ela para vivenciar essa experiência magnífica. As nossas crianças, quando elas aprendem sobre a história da ferrovia, da cidade, aumenta naturalmente a noção de pertencimento, de conhecimento da sua cultura, da sua existência, de quem ela é. A Maria Fumaça de Antonina é a locomotiva a vapor mais antiga em operação no país e faz parte do patrimônio histórico e cultural da região e proporcionou um cenário encantador para o passeio. O Alcimar é chefe de trem. Durante o passeio, ele compartilha detalhes fascinantes sobre a evolução das ferrovias e sua importância histórica para o desenvolvimento da região. Eles vão a campo aprender um pouco mais, né? Ganhar um pouco mais de conhecimento. O passeio não apenas oferece a experiência de entretenimento, mas também proporciona para os alunos a experiência de se aprofundar na história e na cultura local. Para nós é um privilégio, sim, estarmos aqui com eles. A alegria deles está estampada nos olhos, na expressão, no corpo, né? E isso é muito, muito importante. Olhares curiosos e sorrisos de empolgação preenchiam o ar, observando a paisagem que desenrolava pela janela e sentindo a nostalgia que emanava pelos trilhos centenários. Para os alunos da PAI de Antonina, o passeio não foi apenas educativo, mas também emocionante. A atividade única e especial proporcionou a eles um senso de pertencimento à comunidade e a oportunidade de criar memórias duradouras. Que a gente pode conhecer outras pessoas, fazer amizade. Esse passeio eu tô fazendo porque é sentimento, vem alegria e paz na minha vida. Minha avó contava muitas histórias aqui também, dessa linha aqui, da Antonina Morretes. Se ela estivesse aqui hoje, ela contava muitas histórias, assim. E eu guardo essa história na minha lembrança, assim. Uma breve pausa para o nosso intervalo. Depois a gente vai falar sobre técnicas de emagrecimento, tá? Mas eu quero entender os riscos desse balão deglutível. Você conhece esse termo? Vamos conhecer depois do intervalo. E nós voltamos com o programa Vida em Foco para falar sobre um tema que é de altíssima procura, a perda de peso. Porém, o que a gente tem que levar em consideração? Riscos, não é? Nós temos uma forma relativamente fácil, colocar entre aspas aqui para você, que é o balão deglutível. Talvez você já tenha usado, conhecido alguém que usa. Ele é uma cápsula, né? E por ser uma cápsula, não tem cirurgia envolvida, não tem nada disso, mas ele incha ali dentro do estômago e fica ali por umas 12 semanas. Quais que são os riscos da gente fazer isso por conta? Vamos falar com um especialista sobre isso, porque a gente não quer nenhum risco, né, doutor João? Seja muito bem-vindo. Doutor João Henrique Lima é cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo, correto? Do Hospital Vita. Sim. Muito obrigado pelo convite. Viu? Eu que agradeço. Temos riscos nisso? Quando a gente vê um método que depende muito do paciente fazer sozinho, dá uma impressão que ele vai querer tentar isso, né? Como que você olha para esse balão deglutível, doutor João? Então, primeiramente, é uma inovação, né? O balão ele já existe no Brasil desde os anos 2000, só que ele era colocado por endoscopia. Tá. Então, houve a mudança, o desenvolvimento de uma cápsula deglutível, mas isso não é vendido em farmácias, isso tem que ser
é feito por especialistas, necessita de uma certificação do médico, né? Eu não sou só cirurgião bariátrico, eu faço a parte de endoscopia bariátrica, então sou especializado nessa parte da endoscopia digestiva voltado para a perda de peso. Então, esse paciente, claro, vai ter toda uma supervisão, uma consulta para minimizar qualquer risco futuro e também, né, ele entender que o balão não é uma mágica, que vai depender, né, uma prótese colocada dentro do estômago que vai ocupar o espaço. Mas é uma inovação que traz realmente uns resultados assim surpreendentes. 10 a 15% de perda de peso corporal. Nossa. E o balão tem uma durabilidade de 16 semanas, na verdade. 16 semanas. Tá, 16 semanas e depois a pessoa... O que acontece com esse balão? Então, veja, só Você trouxe aqui para entender. Um exemplo, para entender, essa é a cápsula. Exatamente esse é o balão que se coloca no estômago. Como? Ao invés de fazer uma endoscopia, o paciente ele vai tomar isso aqui com água. Tá, mas esse cordãozinho aí é o quê? Então, porque quando ele chega no estômago, esse invólucro aqui dele derrete, porque ele é um gel. E aí, por esse outro lado aqui, ou seja, vai ficar externamente a boca, nós vamos colocar a solução, é uma solução citrina, à base de soro fisiológico, e esse balão ele vai transformar-se no quê? Entendi. Nesse balão aqui. Entendi. Com 550 ml dentro dele. Então ele vai ocupar o espaço da maior parte do estômago onde se armazena comida. Nossa, é bastante, né? Porque um estômago não é quase desse tamanho, não? Então, depende, né? O estômago depende muito da altura do paciente, né? E também, claro, da capacidade que o paciente desenvolve em comer cada vez mais e dilatou o estômago. Em média, os estômagos eles vão ter entre 800 e 1.200 ml de capacidade. Não é toda a parte do estômago que suporta o alimento, ou seja, que armazena a comida. Então, normalmente, esse balão vai ocupar mais ou menos uns 60 a 70%. Claro, pode mostrar. Gente, olha. Ele é feito de poliuretano, parece um papel filme, mais grosso. E aí você me perguntou, faz a colocação. Hoje nós tivemos a oportunidade de colocar um balão desse, procedimento aí de 15 a 20 minutos. Nossa, super rápido. Faz a colocação, faz controle como? Uma vez que a cápsula está dentro do estômago, nós fazemos um raio-x, identificamos a presença do balão no estômago, enchemos o balão, depois... novo raio-x. Tudo na clínica, isso? Tudo pode ser feito na clínica ou em qualquer setor de radiologia, de qualquer clínica radiológica, hospital. Então, essa veio a grande proposta, você difundir o método para que ele possa alcançar um número maior de pessoas que tem medo de fazer uma sedação, medo de fazer uma endoscopia, ou até mesmo o paciente que não quer fazer uma cirurgia bariátrica e precisa de uma perda de peso. Então, mesmo para aquelas pessoas com sobrepeso ou com obesidade maior, ele passa a ser indicado nessa categoria de pacientes. E nesse caso aqui, não tem nenhuma retirada da parte do estômago, né? Como algumas cirurgias. Então, se você virar um pouquinho o balão ao contrário, você vai perceber que ele tem um halo. Isso aqui, né? Isso. Que ele é biodegradável, então ele vai se dissolver em torno de 15 a 18 semanas, uma média de 16 semanas, que são 4 meses. Aqui dentro tem o que? Soro, você falou? Ele é uma solução chamada citrina, na verdade ele é soro, e uma outra solução para justamente impedir colonização bacteriana, fúngica, então, mas ela é inerte para o nosso organismo. Pode. Então se cair no organismo, tudo bem. Na verdade a ideia é essa, o balão vai esvaziar sozinho, e aí esse líquido ele vai ser eliminado na urina, ele vai ser absorvido e eliminado, e o balão ele vai sair nas fezes. Ele vai ser eliminado através das fezes normalmente, sem nenhum, porque ele se transforma novamente depois de murcho, nesse mesmo tamanho como ele é antes da sua colocação. Nossa, uma baita de uma tecnologia. Tá, mas existe risco nisso? Qual que é o risco? Porque explosão não vai, se ele vazar, isso é um problema? Não. Se ele vazar, ele vai ser eliminado nas fezes, não é o problema. É diferente do balão por endoscopia, que se ele vaza, ele tem um líquido azulado que identifica o vazamento e esse balão tem que ser trocado. Então, assim, no caso desse balão não é o problema. Porém, quando se coloca o balão, pensa, é um corpo estranho. Então pode ter uma rejeição ali? Então, na realidade, o paciente tem sintomas esperados. Então, os primeiros 4 a 5 dias, sensação de peso, um pouco de náusea. Eventualmente, alguns pacientes têm um pouco mais de vômito. O paciente é medicado, né? Tanto com medicações venosas quanto orais. Aí vai depender muito da sensibilidade de cada um. E eu diria para você que a grande maioria dos pacientes tolera bem a permanência do balão. 3% tem uma dificuldade de adaptação, que nós chamamos, entre aspas, que é uma intolerância e que leigamente as pessoas chamam de rejeição, né? Mas acontece em 3% dos pacientes. Nesse caso, o que se faz? Aí tem necessidade de retirada precoce. Aí se faz uma endoscopia, se fura o balão,
pode ser retirado ou esse balão vai ser evacuado da mesma forma. Então também é tranquilo de resolver. Também é tranquilo de resolver. Porque eu entendo assim, que é um procedimento que, por mais que ele seja simples, tecnológico, tudo, mas é feito, igual você falou, com o acompanhamento do especialista, de um cirurgião. São endoscopistas. Endoscopistas, tá. Ou eu sou cirurgião também, mas geralmente são os endoscopistas ou médicos que são habilitados para isso, né? Tá. Até porque, geralmente, o balão ele sempre foi conduzido por endoscopistas, né? A ideia deles justamente é difundir isso, para que outras especialidades médicas voltadas para tratamento do sobrepeso e da obesidade, endocrinologia, o próprio cirurgião que não fazia endoscopia e tem experiência em cirurgia bariátrica, ele pode, porque isso não depende de um procedimento endoscópico associado. Então, ele vai difundir o método. E o mais legal desse modelo de balão é que ele vem acompanhado de um programa que o paciente recebe um smartwatch, uma balança que é uma bioimpedância, e o paciente, toda vez que ele se pesa, que ele está com o relógio, que ele caminha, ele tem o registro disso num aplicativo especializado, desenvolvido pela própria empresa, e, consequentemente, um sistema de inteligência artificial aponta quais a perda de peso adequada, quanto o paciente perdeu, quanto deveria ter perdido. Ele faz uma análise gráfica do índice de massa corporal, vem junto com todo o equipamento. Então, essa é uma tecnologia diferente, que nós, então, não tínhamos até um ano atrás, digamos assim, aqui no Brasil. E ainda é muito cara no Brasil ou não? Ainda é caro porque, como é uma tecnologia única e nova, ele chega a ser superior aos outros balões que nós temos assim, né? Então, eu diria que hoje ele vai ter um custo do balão em torno de 2 vezes um balão normal de 6 meses, assim. Isso, claro, agora é variável, claro, de clínica para clínica, porque às vezes aí tem um custo, se você faz no hospital, se você faz na tua clínica. Então, aí, claro, do ponto de vista médico, vai depender muito também do preço de cada profissional. E geralmente, depois desses 16 meses que você falou, que ele fez ali o papel dele, a pessoa precisa novamente colocar ou vai depender? Se ela perdeu o peso, não precisa mais continuar? Porque, no fundo, qual que é o objetivo, né? O paciente vai ter junto com isso o acompanhamento nutricional. Também, exatamente. Né? Então, não é só comigo. Então, eu tenho uma equipe de nutricionistas que vão estar junto com o paciente. Esse dispositivo permite com que a distância, existe como se fosse um sistema de coach que é fornecido para ir recomendando o acompanhamento, dieta, os retornos. E claro que a ideia é que o paciente perca peso, mude os hábitos alimentares e depois ele consiga manter essa perda de peso a longo prazo. Interessante. Essa balança, esse relógio ficam com o paciente para ele utilizar a longo prazo, quanto tempo ele quiser, acaba ficando com ele. Então isso também acaba sendo um processo que aproxima o médico do paciente cada vez mais, de toda a equipe multidisciplinar envolvida, e aumenta o comprometimento, porque ele sabe quando ele está pesando, ele sabe que a gente está vendo, porque eu também recebo no aplicativo médico todo esse acompanhamento desse paciente. Então acaba estreitando essa relação e o paciente ele se sente, então, digamos assim, um pouco mais acolhido e ele também acaba colaborando um pouco mais. É isso que a gente tem visto nos resultados desse balão. Muito bom, muito bom. Eu quero complementar aqui nossa conversa. Tem um vídeo explicativo bem rápido aqui a respeito desse balão. Quero compartilhar agora com você. Muito bom, agora acho que fica, né? A gente vê a imagem ali, ajuda, né? Também a entender o todo. Mas achei muito interessante, viu? Acho que é algo as pessoas considerarem. Eu entendi que o risco é mínimo aqui, 3%, né? 3% de retirada, claro. Como eu falei, nesse início o paciente pode ter alguns sintomas, algum desconforto,
Mas tendo acompanhamento da adaptação, justamente a gente chama justamente isso de adaptação, ele tem uma dieta de adaptação também. Também, né? O paciente tem que fazer uma fase líquida, liquidificada, é uma dieta mais curta do que a cirurgia bariátrica, mas ele passa por um processo e esse segmento, que é feito tanto comigo quanto com a equipe multidisciplinar ou qualquer outra clínica que trabalhe com isso, também tem sua equipe própria para dar todo o segmento. E aí o resultado vai vir disso, né? Sim. Dessa manutenção do segmento, dessa reorientação, dessa mudança do estilo de vida. Muito interessante. Obrigada por compartilhar conosco essa novidade aqui, viu? Agradeço. Muito bom. Certamente o pessoal vai ter dúvidas, então está aí o Instagram do Hospital Vita para você. Doutor João, muito obrigada, viu? Que agradeço. Sempre bem-vindo. E obrigado pela sua companhia de todos os dias. Amanhã tem mais Vida em Foco, hein? 3h30 da tarde eu espero você. Um beijo, fica com Deus.